Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está vendo isso, mas esse é o nosso momento da nossa carta da semana, um momento para um conselho, para te orientar, para que você seja uma pessoa mais legal, entendeu? Para que você possa ter um pouquinho mais de domínio daquilo que pode ser dominado. Por exemplo, seu sono. Tá dormindo bem, cara? Se não tá dormindo bem, você vai ter problema aí, viu? Cuide do seu sono. Eu sou o Gino Quintela, seu tarólogo abusado. Sugiro que você me siga nas redes sociais e se você não conhece a carta da semana, esse aqui é um negócio que, como eu já disse, vai te trazer um conselho, uma orientação para os próximos 7 dias. Qual é a minha sugestão para todo mundo que está aqui assistindo esse negócio? É que você mentalize uma determinada situação que você precisa de algum tipo de conselho ou direcionamento. E aí você se concentra, respira fundo, intenciona isso e escolhe uma das 3 cartas. Essa carta que você escolheu vai ser a sua mensagem principal. Mas sugestão aqui do tio Zunel é que você ouça a mensagem das 3 cartas, porque certamente as 3 vão te trazer alguma coisa que seja útil. E aí no final eu vou juntar essas 3 cartas e ter uma leitura só. Isso vai ser importante para que a gente possa ir observando, né? Como é que isso tudo vai se manifestar na sua vida. E aí lembrando que se você tem interesse de aprender tarô, esse é um ótimo lugar para você começar aqui assistindo a carta da semana, que aos poucos você vai entendendo essa linguagem. E a outra possibilidade é você entrar no meu curso, tá? Que nessa semana a gente tem um desconto de 70%. Né? Então, se você quiser, é só você ir lá comprar e aí na hora de comprar você coloca o cupom Cartomante70. Na verdade, esse desconto foi lançado quinta-feira, então ele vai durar uma semana. Quando der quinta-feira, ele inspira aí só o valor cheio, ou então, numa oportunidade quando eu relançar, né, quando eu recriar a turma, pode ser que role alguma facilidade aí para você, tá? Então, para não perder nada disso e outros conteúdos, ensinos e coisas que acontecem, sugiro que você me siga nas redes sociais, @JunioQuintela, beleza? Vamos embora para esse carteado. Então vamos lá, carta número 1, carta número 2 e carta número 3. Bom, dá uma olhadinha aqui, dá uma encarada nessas 3 cartas, e aí uma delas vai te trazer essa mensagem. Aí é aquela história, né? Se você sente que alguma tá te chamando, alguma aí tá mais bonita, não sei, né? Vê aí como é que tá. Beleza? Escolhe uma e vamos para a leitura. Se você escolheu a carta número 1, a gente tem aqui o Cavaleiro de Espadas. O Cavaleiro de Espadas, ele traz uma energia de muito movimento, de muita ousadia, de muita assertividade. Então é o cara que chega e fala de uma forma mais direta, entendeu? Não é o cara que vai ser prolixo. Na verdade, ele até poderia ser muito prolixo se a gente considerar um aspecto muito negativo dessa carta. Quer dizer, uma pessoa que fica completamente destrambelhada na hora de falar. Mas, de um modo geral, a essência do Cavaleiro de Espadas é essa comunicação assertiva. Então, tu imagina que é um cavaleiro, né? Então, aquele cara que guerreia, e o Cavaleiro de Espadas, quer dizer, a própria energia do guerreiro também impressa no naipe, certo? Então, para quem escolheu essa carta, o que a gente pode entender para os próximos 7 dias? Tende a estar em alta questões que envolvem o naipe de espadas, ou seja, nessa semana vai ser importante você talvez se atentar para como você se comunica e para como você entende as coisas. Se a gente está falando do cavaleiro, a gente está falando de uma situação onde talvez você precise trazer essa comunicação do cavaleiro de espadas, ou seja, talvez você precise se impor, talvez você precise se comunicar de uma forma um pouco mais clara e um pouco mais assertiva, né? Se a gente entender que essa carta está te alertando para algum cuidado que você tem que ter, a gente pode pensar no excesso dessa energia, ou seja, alguém que se comunica de uma forma tão assertiva que pode passar um pouquinho do ponto. Uma pessoa que fala demais, uma pessoa que não deixa ninguém falar, uma pessoa que só se importa com a própria espada, quer dizer, com o próprio assunto, entende? Então, se for esse o caso, aí é importante que você tenha um mínimo de consciência para você baixar um pouquinho a sua bola. O excesso do Cavaleiro de Espadas, ele traz um movimento excessivo, talvez uma rapidez excessiva, e quando a gente considera o aspecto mental disso, isso pode acabar trazendo, né, alguém tagarela, por exemplo, alguém que tem dificuldade de comunicação, alguém que tem dificuldade de focar
em alguma coisa. E também isso aqui poderia significar traços de ansiedade, tá? Se a gente for pretensioso ao ponto de ser muito específico, a gente ainda poderia pensar que o Cavaleiro de Espadas, ele indica que você, por exemplo, vai precisar fazer uma venda mais importante, né? Quer dizer, se comunicar de uma forma mais para frente ainda, mais proativa ainda, ou uma apresentação de um projeto, apresentação de um trabalho na escola ou na faculdade, entende? É uma comunicação que pode abrir caminhos. É quando o cavaleiro empunha a espada e vai abrindo esse caminho aí, rompendo o mato e tudo mais. Então a minha dica para você é que você cuide da sua mente e da sua comunicação. Se você for uma pessoa passiva demais, talvez você precise investir um pouquinho mais nessa postura mais para frente, né? Mais proativa, como eu falei. Se você tiver essa energia em excesso, você vai precisar dar uma segurada nessa onda aí. Do modo geral é isso. Fique atento à sua comunicação para que ela seja equilibrada, mas que ela necessariamente abra os seus caminhos. Então, definitivamente não é um negócio para você ficar paradinha, não, tá? Bora para frente. Se você escolheu a carta número 2, vem o 10 de paus. Então, 10 de paus fala sobre essa ideia da sobrecarga, né? Foi, inclusive, uma das últimas cartas que eu ensinei na semana passada. Então, se você escolheu a carta número 2, né? Que no caso é o 10, né? Quem escolheu a carta número 2, escolheu a carta número 10 de paus. Se você escolheu essa carta, é importante que você se atente, cara. Você precisa se atentar. Se eu não me engano, na semana passada, vou até conferir aqui, e aí há 2 semanas saiu essa carta. Quer dizer, se alguém aí provavelmente vai ter escolhido o 10 de paus dessa vez passada. Quer dizer, num período muito curto de tempo, 2 vezes o 10 de paus. Cara, isso é um grande puxão de orelha. É um grande puxão de orelha chamando a sua atenção para que você, de uma vez por todas, entenda que não é justo com você carregar todo o peso do mundo. Para alguns, isso é uma coisa literal, no sentido de você está acumulando função. Você está sobrecarregada no trabalho. Tá entendendo? Então, assim, definitivamente, esse tal excesso, ele vai te prejudicar. Ele vai te deixar mais estressado, talvez te deixe mais lento, né? Para que você chegue no objetivo, esse processo dessa forma não vai te ajudar. Então, você vai precisar analisar essas coisas aí que estão acontecendo para poder aliviar um pouco esse peso. É sério, galera. É sério. Vamos fazer o seguinte exercício. Imagine qual é a pessoa que você quer ser e imagine o que é que você tem feito. Essas tais ações, elas te aproximam ou te distanciam daquilo que você quer ser, daquele lugar onde você quer chegar. Isso é só pra gente ter uma noção, uma espécie de mapeamento do que é que tem sido bacana na nossa vida. E aí, não tô dizendo que você vai pegar tudo que não presta, né, tudo que você acha que não é legal, e simplesmente excluir, porque essa forma radical pode ser muito problemática também. Mas, pelo menos ter essa noção é importante para que você comece a realizar os ajustes necessários, tá? No limite, essa carta também pode se referir a um processo de sobrecarga espiritual, tá? Quer dizer, aquilo que o povo fala que fulano tá carregado, é esse tipo de coisa. Então, se for esse o caso, aí eu sugiro que você procure algum tipo de orientação para ter esse tal descarrego. Isso pode acontecer através de banhos, de ebóls e de várias outras práticas, vários outros rituais. Né? Eu não vou passar aqui porque se eu passasse aqui seria algo genérico. E eu cada vez mais tenho gostado menos de coisas genéricas, né? O ideal seria a gente investigar essa situação, ver o que é isso, porque uma coisa bem simples poderia ser uma má qualidade de sono, poderia ser um excesso de atribuições de atividades profissionais, no limite poderia significar até mesmo um encosto, né? Então, se o seu caso for uma dificuldade de sono, eu vou tratar de um jeito, se for um encosto eu vou tratar de outro, então não vale a pena eu ficar aqui passando coisas genéricas nessa ocasião. Em algum outro momento pode ser que seja interessante, tá? Então basicamente é isso. O que é que está pesando nos seus ombros? O que é que você pode fazer para aliviar um pouco desse peso? É importante dar um pouquinho de atenção a isso, tá? Reflita um pouco, passe aí um tempinho meditando, pensando na vida, né? De repente converse com alguém para ver se você pode dividir esse peso. Não é que você pode deixar a outra pessoa carregada, mas assim, às vezes o que a gente precisa é só conversar, né? Então procure criar estratégias aí para remediar, trabalhar, elaborar melhor essas tais questões, tá bom? Se você escolheu a carta número 3, aí vem aqui a Rainha de Espadas.
Rainha de Espadas, bichinho, que muitas vezes é injustiçada, né? Eu lembro que a primeira vez que eu li sobre a Rainha de Espadas, o texto dizia que ela poderia até ter uma carinha de boba, mas que ela não era nada boba. E que a língua dela é tão afiada quanto a sua espada. Então, assim, se você escolheu a carta número 3, também existem coisas aí para serem ajustadas, provavelmente, né? Com relação ao campo mental, ao campo comunicativo, certo? Geralmente, quando a gente fala da Rainha de Espadas, a gente está falando de uma pessoa que tende a ter passado por um processo, no passado, né? Difícil, que molda o comportamento dela. O que acontece? É que essa pessoa tende a ficar um pouquinho ríspida, um pouquinho inacessível, quer dizer, é uma pessoa que não é tão fácil assim de você se aproximar, de você acessar a intimidade dessa pessoa, entende? É uma pessoa um pouco fechada, só que esse tal obstáculo que essa pessoa oferece, ela oferece muitas vezes através da comunicação. Então seria uma pessoa que não se abre muito, por exemplo, ou então que às vezes manda você parar de encher o saco, entende? Isso não é de todo ruim. Então, em alguns casos, a gente precisa assumir um pouquinho esse lugar de Rainha de Espadas para poder impor o limite que as pessoas estão ultrapassando, né? Então, assim, você tá me enchendo o saco demais, às vezes a gente precisa realmente, né, meio que incorporar a Rainha de Espadas e falar, ei, cara, para aí de me encher o saco. Às vezes é necessário fazer isso, tá? Só que, como sempre, essa energia em excesso pode te causar problemas. A moral da história que eu vejo aqui, com relação à Rainha de Espadas, é que é interessante você se perguntar se a sua postura, a sua forma de se comunicar hoje não é decorrente de alguma experiência traumática do passado, entende? Talvez, se você olhar um pouquinho para a sua história, talvez você entenda o porquê de você se comunicar da forma que você se comunica, ou pelo menos da forma que você tem se comunicado atualmente. Isso tende a ficar um pouquinho mais latente nesses próximos 7 dias. Então procure se trabalhar na medida do possível para que essa comunicação não fique muito entroncada, não fique muito difícil, tá bom? E assim, ó, por exemplo, se você pensou aí no campo amoroso, você provavelmente é a pessoa difícil nessa história, tá? Você provavelmente tem tido uma comunicação que tem... no limite, isso aqui pode trazer até mesmo algum tipo de desgaste para a relação. Então, segura um pouquinho a onda, procure trabalhar um pouquinho mais de receptividade. E agora, juntando aqui essas 3 cartas, né? O Cavaleiro de Espadas, o 10 de Paus e a Rainha de Espadas. Veja só, a gente tem 2 cartas do naipe de espadas que se refere a essas questões que envolvem a comunicação, a análise, a percepção das coisas, e um do naipe de paus que pode se referir, inclusive, à atividade, trabalho e impulso. Quer dizer, me parece, se eu considero que tem o Cavaleiro e a Rainha, que eu vejo aqui como energias dinâmicas, por serem do naipe de espadas, energias comunicativas, me parece que, assim, existe uma possibilidade de você estar num contexto no qual essa comunicação tem sido um pouquinho trabalhosa. Ou tem sido difícil para você se comunicar, ou a comunicação dos outros tem sido difícil, e de alguma forma, esses problemas, essas questões que envolvem esse campo de comunicação, tende a te gerar alguma sobrecarga. Essa sobrecarga, gente, no limite, ela pode também significar alguma coisa emocional. E, como eu já disse, também poderia ser até mesmo algo espiritual. Então, como assim? Às vezes você está lá no trabalho e as pessoas, a forma que elas se comunicam, o teor daquelas conversas pode te deixar um pouquinho amedrontado, tenso. Entende? Assim, um negócio que você fica meio que pisando em ovos, talvez você sinta que vai ser criticado com muita facilidade, ou então as pessoas te entendem mal e aí acabam distorcendo o que você está dizendo, e aí essa preocupação acaba pesando nos seus ombros. Ou então, sabe, tem lugares que falam assim, você tem que vestir a camisa da empresa, né? E aí isso acaba sendo um discurso para que o funcionário se sobrecarregue no final do mês. Então, assim, de um modo geral, aqui eu vejo uma mensagem muito direta. Eu vejo que é preciso impor limites quando eu olho pro Cavaleiro e pra Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas é a mulher que impõe limite de uma forma muito clara. E o Cavaleiro de Espadas é aquele cara que age sem titubear. Então talvez você precise assumir um pouquinho isso para que você não se sobrecarregue. Agora, claro, entenda que tudo vai ter uma consequência. Então, se você começar a estabelecer muitos limites, algumas pessoas certamente não vão gostar disso. E aí você vai ter que aceitar esse processo, tá? Algumas pessoas não vão gostar disso. Isso pode te colocar num lugar um pouquinho mais isolado. Mas assim, talvez valha a pena, né? Talvez valha a pena para que você aprenda a impor esses tais limites, tá bom?
Eu sou Gino Quintela, seu tarólogo abusado. Espero que tenha gostado e principalmente que tenha sido útil, né? Peço que você curta, compartilhe com seus amigos, me siga nas redes sociais, @JunoQuintelaA. E se você tem interesse em aprender sobre espiritualidade, em especial sobre o tarô, eu sugiro que você vá me acompanhando por aí, tá bom? E aí, esse curso está disponível com cupom de desconto, tá? Cartomante70. E aí, se você tiver interesse, é só falar comigo que a gente desenrola o que precisar, tá bom? Obrigado, beijos e até a próxima.